Hoje é dia de mais um Sexta Tem, Papo com a Psi. Vocês escolheram o tema ansiedade e é algo que tem atingido a população mundial, então um tema bastante relevante para a gente estar tratando aqui hoje. Então, antes de tudo, a gente precisa identificar e diferenciar o que é ansiedade natural, o que é fisiológica, que desempenha um papel importante na nossa vida, e o transtorno de ansiedade, que é a ansiedade patológica. A ansiedade natural, que é fisiológica, ela tem um papel importante na nossa vida e no nosso desenvolvimento. Ela nos prepara para correr, fugir ou se esquivar de situações perigosas diante de uma ameaça. Ela vai fazer e vai nos impulsionar a ter uma ação frente a uma situação de ameaça. Vamos exemplificar para tornar mais claro? Digamos que a gente está passando por um lugar e que naquele lugar está acontecendo tiroteio. E aí a minha ansiedade vai fazer com que eu mude de trajeto, eu mude de rota, ou eu fuja daquela situação, ou me abaixe dentro do carro para me proteger do perigo. Então, desempenha um papel importante porque vai me dar a condição de autopreservação. Isso é ansiedade natural, que é válida e que todos nós temos. A ansiedade se torna patológica quando ela passa a ser desproporcional e descontextualizada, porque as pessoas acabam se esquivando, fugindo e correndo de situações ainda que elas não sejam ameaçadoras, mas as pessoas acabam entendendo como se elas fossem. Então, enquanto que a ansiedade natural ela me impulsiona para tomar uma ação diante de um problema, diante de uma situação ameaçadora, a ansiedade patológica, ela vai me causar um mal-estar, um medo tão significativo que ela vai me causar uma paralisação, mesmo que não haja uma ameaça e nenhum perigo eminente. Então, eu quero trazer para vocês um método extremamente eficaz, que é um método mnemônico chamado Acalme-se, onde a gente vai trazendo em cada letrinha, que tem 8 letras no Acalme-se, e em cada letrinha a gente vai acionando estratégias de lidar com a ansiedade, com crises de ansiedade, com crises de pânico. Então, eu quero te ajudar a lidar melhor com a sua ansiedade quando ela bater aí na sua porta. A primeira letrinha do Acalme-se é o A, que é aceite a sua ansiedade. Conforme o dicionário, aceitar é dar consentimento em receber. Então, se a ansiedade bateu na tua porta, se ela tá aí, aceita, para de lutar contra a ansiedade, porque enquanto você luta contra aquilo que é seu, você está desgastando energia e muitas pessoas acham que para de pensar nisso, eu não posso pensar nisso, eu não admito pensar nisso, vai extinguir o meu pensamento, quando na verdade não, eu só fortaleço. Enquanto eu estou lutando, é como se eu estivesse travando uma guerra comigo mesmo. Em vez de minimizar a minha ansiedade, eu vou potencializá-la. A segunda letrinha do método Acalme-se é o C, que é contemple as coisas que estão ao seu redor. Quando você estiver numa situação de extrema ansiedade ou crise de pânico, comece a observar aquilo que está no seu entorno. Uma paisagem, uma pessoa, um objeto, não importa o que seja, destine o seu foco para contemplar aquilo que está ao seu entorno, porque acontecendo isso, você vai estar distribuindo a sua atenção e não focando apenas na sua ansiedade, mas contemplando todo o resto que sobra além da sua ansiedade. A outra letrinha é o A, que é haja com a sua ansiedade. Geralmente o ansioso, ele fica tão desesperado, com medo e assustado diante de uma ameaça que ele prevê, que ele acaba sempre fugindo das situações. Ele acaba sempre abandonando aquela situação. E aí o grande problema é, eu fujo da situação que eu interpreto como perigosa,
Eu fujo, reduzo a ansiedade, diminuo a ansiedade, mas ao mesmo tempo eu aumento o medo e fortaleço uma crença que eu não consigo lidar com a minha ansiedade. Então, se cada vez eu acabo criando até um sistema e um repertório de comportamento que eu vou repetindo aquilo e eu começo a fazer, né, diante do meu comportamento, eu faço com que a minha mente acredite piamente que eu não tenho condições de lidar com a ansiedade, o que é uma pura mentira. Então, a gente precisa lidar, né, agir com a nossa ansiedade. Diminua o ritmo, diminua a velocidade, mas continue fazendo o que você estava fazendo. Assim você também vai estar distribuindo o seu foco, agindo, e mesmo com a sua ansiedade, haja com ela. Ainda assim, haja com ela, porque dessa maneira você vai estar se dando a oportunidade de experienciar outras coisas com a sua ansiedade e de desenvolver a crença de que você é capaz sim de lidar, apesar da sua ansiedade, você é capaz de lidar com ela. A outra letrinha é a letra L, que é libere o ar dos seus pulmões, bem devagar. É uma técnica que a gente utiliza que é a respiração diafragmática. Existem muitos estudos, é comprovado cientificamente que essa técnica ela facilita muito e melhora a condição do ansioso, porque ela traz oxigênio para o cérebro e é como se ela trouxesse as coisas para o seu lugar e organizasse melhor o fluxo dos nossos pensamentos e a gente vai conseguindo obter uma sensação de bem-estar, de tranquilidade, de calmaria que vai ser extremamente relevante para uma situação de ansiedade. Então, inspira e solta o ar pela boca bem devagar, nada de soprar. Deixa o ar sair pela sua boca bem devagar e vai repetindo isso e você vai perceber que você vai conseguir um efeito muito positivo e muito tranquilizante. A outra letra é a letra M, que é mantenha os passos anteriores. Vai se lembrando de cada passo, de cada letrinha, dos caminhos que você já percorreu e vai repetindo. E aí você vai distribuindo a sua atenção e não focando apenas na ansiedade. A outra letrinha é a letra E, que é examine os seus pensamentos. Lembre-se que você já teve outras experiências dessas e você conseguiu passar por isso. Apesar de você acreditar que você não ia conseguir, que era uma coisa que ia ser muito devastadora, você previu muitas coisas que iam acontecer, que iam ser desastrosas e elas nem foram, e você está aí para contar a história. Então é muito importante que a gente examine os nossos pensamentos. A gente chama isso de questionamento socrático, é a gente perceber o que está passando na minha cabeça. Peraí, quais são as evidências, quais são as provas de que aquilo que eu estou pensando tem sentido e que vai acontecer? Quais são as provas que eu tenho? E aí eu preciso ver a validade desses meus pensamentos. Quando eu examino, eu começo a colocar em prova aquilo que eu penso. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós não somos aquilo que pensamos. Muitas vezes pela ansiedade, a gente acaba pensando muitas coisas e que esses pensamentos são automáticos e que são disfuncionais e que não produzem efeito nenhum, mas a gente vai repetindo e vai acreditando neles. Então, examina os seus pensamentos. Outra letrinha é sorria. Você conseguiu e você merece todo o seu mérito, porque você conseguiu passar por todas essas etapas e você está aqui para dizer que você é capaz sim de lidar com a sua ansiedade. A sua ansiedade não te define, ela só faz parte, é um elemento além de todos aqueles que você possui, e você é capaz sim de lidar com a sua ansiedade. E lembre-se que não é uma vitória porque você não estava lutando com o inimigo, tá bom? Você é o seu próprio aliado, então começa a aceitar e a lidar melhor com isso, a aceitar os seus sentimentos, os seus pensamentos, e lembre-se que é como uma visita desagradável. Ela chega, ela aparece e ela é desconfortável, mas pensa como se fosse uma visita que você está na casa dos seus pais e sua mãe diz assim: a gente vai receber fulaninha, ela vai passar o final de semana com a gente. E aí você diz: meu Deus, eu não estou acreditando que eu vou ter que lidar com essa criatura mal-humorada,
crítica, super pé no saco. Então, assim, eu não tô acreditando. Mas lembra-se, é uma visita, ela vai durar um tempinho, mas ela vai embora e você permanece porque a casa é sua. Então, da mesma maneira, a ansiedade, ela pode e provavelmente vai bater na sua porta por outras vezes. Mas essa sensação vai vir, mas ela tem um tempo de duração. Ela vai passar e você vai permanecer. E a última letrinha, espere. Espere o futuro com aceitação. Lembre-se que essa visita desagradável pode novamente bater na sua porta, pode insistir, mas a partir do momento que você lidar melhor com ela, isso vai ter um efeito mais tranquilo e sem trazer tantos prejuízos para a sua vida. Então, aceita o fluxo dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e lembre-se que você não é ansioso. Você pode estar ansioso e você pode lidar com a sua ansiedade.